Bem, amigos do canal Eletrofácil, hoje vamos falar sobre um componente eletrônico muito interessante que é o LDR, sigla em inglês de Light Dependent Resistor, ou seja, resistor dependente de luz. Ele é um resistor especial que tem o valor de sua resistência em função da maior ou menor intensidade de luminosidade que incide sobre ele. Vamos verificar aqui. Se a gente colocar, eu estou com o multímetro na escala de 200K, então se eu colocar a minha mão sobre o LDR, observamos que a resistência vai para ordem de 500K ohms. Se eu tiro a mão, ele cai para praticamente 1K ohm. Então, com isso, a gente consegue comprovar a funcionalidade do LDR. Para convertermos a informação de luminosidade em tensão, nós vamos nos valer de um divisor de tensão. Então, vamos colocar aqui um resistor de 47K em série com o LDR, e aí nós vamos ter com isso, quando tiver uma variação da resistência, já que o meu protoboard está alimentado com 12 volts aqui nesse barramento vermelho, barramento preto seria o GND, vamos ter o que? Nós vamos ter uma variação de tensão que é mais interessante para a gente. Então eu estou com o meu multímetro na escala de tensão de 20 volts DC, já que eu estou trabalhando com 12, então seria a próxima escala subsequente seria de 20. Então nós estamos aí com 0,4 volts DC com a luminosidade ambiente. Se eu colocar, por exemplo, um obstáculo na luz, a gente observa que a tensão já sobe para 3,6. Se eu aumentar mais ainda a escuridão, chega a 8, 8,8, 9, 9,7 volts. Então com isso a gente monta com dois componentes simples um sensor de luminosidade, apenas com dois componentes. Isso teria muita aplicabilidade. Vamos ver nos próximos circuitos. A gente pode fazer fotocélula, a gente pode fazer um sistema de segurança, uma barreira para que se alguém passar pelo feixe de laser, o LDR acione um alarme. Enfim, vamos montar vários circuitos com o nosso LDR. Agora nós vamos montar um circuito bem simples, que seria um indicador de escuro, utilizando um LED. Então, quando tiver escuro, eu quero que um LED acenda. Quando tiver claro, eu quero que o LED apague. Seria uma introdução a uma fotocélula. Vamos desconectar aqui, não vamos mais utilizar o multímetro. Vamos desenhar aqui o esquema elétrico desse circuito. Então, nós temos inicialmente a fonte de tensão de 12 volts. Nós temos o resistor de 47K ohms que a gente colocou para formar o divisor. E temos aqui o LDR com a sua simbologia, que é um círculo, um resistor interno e duas setinhas indicando, apontando para ele. E aqui temos o GND. Então esse ponto aqui, esse nó, onde se encontra o resistor e o LDR, a gente vai tirar a informação de tensão. Vamos utilizar um transistor para fazer o chaveamento e amplificar esse sinal. Vamos utilizar um transistor, o BC548. A gente precisa sempre colocar um resistor na base do transistor para limitar a corrente de base. Vamos utilizar um resistor de 1K e vamos utilizar agora o LED. Então vamos ligar o nosso LED em 12 volts e para isso vamos também colocar um resistor limitador de corrente para o LED também no valor de 1K ohms. Lembrando que a tensão de operação de um LED varia de acordo com o LED entre 1,5 a 2,5 volts. Então, como estamos trabalhando com 12, somos obrigados a colocar um resistor limitador. Pronto, está feito o circuito. Quando eu tiver escuro,
a minha resistência aumenta. Aumentando a resistência, a tensão também vai aumentar, polarizando esse transistor e colocando ele na região de saturação. Saturando, o meu transistor funciona como uma chave e aí vai chavear e o LED acende. Quando tiver claro, a minha resistência diminui, a minha tensão também vai diminuir a tal ponto que o meu transistor vai entrar na região de corte. Então, na região de corte, ele está praticamente dormindo e aí abre aqui o circuito coletor-emissor e aí o LED apaga. Vamos montar esse circuito e ver como é que ele se comporta. Vamos colocar um resistor na base do transistor, vamos colocar assim, um resistor que vai ficar na base do transistor. Lembrando, para o transistor BC548 nós temos no lado esquerdo o coletor, no meio a base, no lado direito o emissor. Então vamos posicionar, vamos ligar o GND, o emissor, vamos ligar um resistor no coletor do transistor e vamos colocar o LED. Temos um LED aqui azul. Como identificar a polaridade do LED? O LED é um diodo e todo diodo tem polaridade. Ele só funciona, só permite a passagem de corrente em um único sentido. Existem duas formas que você rapidamente pode identificar a polaridade do LED. A primeira, se ele tiver original, como o fabricante fornece, sempre vem com a perna maior, um terminal maior. Então, nesse caso, aqui nós temos o terminal maior, que seria o positivo. Ah, mas aí eu estou com um diodo que está cortei, ele está com os dois terminais do mesmo tamanho. Então, você pode olhar para a parte interna do LED e você vai observar que ele tem duas plaquinhas, uma maior e uma menor. O pessoal às vezes chama de machadinha, né? Como tem um formato parecido com um machado. Então a plaquinha menor é o positivo e o maior é o negativo. Então tem uma forma de você, já olhando para ele, já identificar a polaridade. Então vamos ligar aqui. E para finalizar, vamos ligar o resistor de base ao meu circuito sensor, que é o nó entre o resistor e o LDR. Está pronto. Temos luminosidade, a tensão no nó ela está abaixo de 0,7, o transistor está em corte. Se por acaso eu colocar algum obstáculo, o LED acende. Por quê? Porque eu causei um aumento de tensão acima do limiar do transistor, que é de 0,7, e aí o transistor satura e entra em chaveamento. Então está aqui o nosso indicador de escuridão. A gente pode incrementar isso, caso a gente esteja trabalhando com alarme. Vamos colocar, por exemplo, um buzzer aqui, vamos ligar no positivo, já seria uma incrementação do circuito. Entre o positivo e o coletor do transistor, já que o buzzer ele consome baixíssima corrente, ele é um piezoelétrico, e que possui um consumo muito baixo, então eu posso ligar direto no coletor. Vamos ver como ficaria. Então sempre que eu tiver agora um bloqueio da luminosidade, a gente tem um indicador luminoso, um LED e um indicador sonoro. Então este é o nosso circuito. Vamos dar prosseguimento em outros circuitos utilizando o LDR, outros projetos. E aí, por hoje seria isso. Um abraço, até a próxima.